Mas o superficial, antigamente, dava certo. Só que hoje a galera busca verdade, verdade e propósito. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos hoje com mais um capítulo do Crescer e Multiplicar. E hoje eu tenho um convidado super especial. Ele é o gênio por trás dos gênios. Eu estou aqui com Sérgio Macedo. Fala, pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Átila, já agradecendo aqui pelo convite, tá? Me sinto privilegiado de estar aqui dentro de toda a sua estrutura, tá? Quero agradecer a Ana, que está ali também, as 2 Anas que estão atrás da câmera também. São pessoas importantes. Por que eu falo sempre isso toda vez que eu vou nesse podcast? Basicamente, eu também sou do bastidor. Então, tem que reverenciar e tem que parabenizar todo o time que está aqui por trás também, tá? Isso aí, muito bom. Sérgio, eu tenho acompanhado a sua trajetória, a sua história me deixou muito impactado. Da onde você saiu, Sim. Como você saiu, você é um menino prodígio, né? Sim. Posso te chamar de... Claro, apesar dos cabelos brancos já, né, Átila? De menino aí, mas quando eu falo menino é pela idade, Sim. pelo começo. Eu vi aqui as suas histórias, vejo as fotos, você novinho lá, você já Sim. antenado com tecnologia, rompendo já. Fala um pouco da sua história, fala quem é o Sérgio Macedo, da onde saiu, da onde você veio, como começou a internet, como começou o digital na sua vida. Assim, na verdade, o digital para mim, ele não é tipo assim, algo que já faz muito tempo, por exemplo. Eu vou comentar um pouco para você, explicar um pouco como que foi esse processo. Primeiro, tipo, eu nasci num lugar onde basicamente não tinha nem internet. Uau. Literalmente não tinha nem internet, só que eu precisava fazer algo, tá, para me destacar, independente do lugar que eu tava naquela época. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu não tinha um computador para acessar a internet, assim, dificuldade mesmo. Quando eu falo dificuldade, é dificuldade mesmo, sabe? Tipo, de não ter um bom computador, de não ter acesso à internet. E eu acho que a maioria das pessoas, Átila, tem um primo que tem condição. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha um primo que, tipo, o meu tio, ele trabalhava no fórum e ele tinha, tipo assim, computador. Só que o meu primo sempre, toda vez quando eu ia para lá, para casa dele, ele passava o dia todo jogando no computador e eu, tipo assim, poxa, deixa eu mexer pelo menos um pouco. Só que ele ficava a noite toda jogando e eu não tinha como mexer. Eu já passei por isso. Né? Tipo assim, toda vez a gente tem, né? Uma pessoa ali que tem aquilo que você quer, só que muitas das vezes não te dá oportunidade para... Isso é até legal. Não te dá uma oportunidade de você, por exemplo, se expressar ou conhecer outro mundo, por exemplo, que era o digital. E aí passa um tempo ali e aí não sabe, tipo, zero informação de internet. Só que eu sabia que eu tinha o meu potencial e eu sabia que, tipo, aonde eu chegasse, eu ia fazer as coisas acontecer, independente de ter ou não acesso à internet, tá? E aí tem uma história bem legal. Eu fui ter o meu primeiro computador quando eu casei. Ou seja, eu tenho 14 anos de casado. Isso faz 14 anos atrás. Por quê? A minha esposa, o pai dela tinha um pouco de condição. Eu até brinco com ela, falo assim, amor, sabe por que eu casei com você? Casei simplesmente porque você tinha aquilo que eu queria, o computador. Mas isso no bastidor, né? Tipo assim, brincando ali com ela. E ela tinha esse computador, Átila, e aí eu comecei, sabe, tipo assim, focar no digital mesmo, focar na internet, pesquisar, assim, passar, tipo, uma noite sem dormir, sabe, focado ali e aprender mais sobre o digital. Só que na cidade onde eu nasci, que é Moinho do Rio, um abraço para o pessoal de Moinho do Rio, depois eles vão assistir esse episódio. Qual estado? No Pará. No Pará. Uma cidade que fica a 4 horas da capital. Tipo assim, 4 horas de Belém. De Belém. Uma cidade que na época tinha 38 mil habitantes. E o Pará é grande, o deslocamento, né? As estradas, eu conheço. Eu conheço o Pará. A capital, por exemplo, era até um pouco difícil eu ir para a capital naquela época. Tá? Tipo assim, eu fui para a capital, sei lá, depois dos meus 18 anos já, entendeu? E aí, quando eu peguei o computador, eu comecei fazendo trabalhos de gráfica, cartão de visita. Sabe aqueles cartões de visita, encarte, de panfleto ali também. E com esse trabalho eu consegui casar só com o dinheiro desse tipo de material, de fazer cartão de visita, isso e aquilo. Só que lá não é valorizado.
a questão do digital na época. Não, assim, zero valorização. E isso já até entrando um pouco na minha história, para você entender o processo, sabe? E você falou, a geolocalização importa hoje, né? A geografia, A né? geografia importa. O lugar que você está hoje, talvez, daqui a um ano, você vai olhar e vai falar assim, cara, fez sentido eu mudar de cidade. E não é só de cidade, é de conectar com outras pessoas também. Então, o que o Sérgio está falando aqui é muito importante. Por quê? Porque a geografia importa. E a geografia, ela traz o quê? Novas conexões, novas mentes, pessoas que vão te encorajar, pessoas que vão te levar para o próximo nível, pessoas que estão no nível que você quer chegar. Então, você não consegue avançar se você está num ambiente que você é o maior. Você não consegue, só você pensa fora da caixa. Só então, você pensa fora da caixa. A geografia permite o quê? Um encontro desse. Com certeza. Eu precisei apenas de uma pessoa na minha vida. Olha só, como eu te falei que lá é zero digital, surgiu, por exemplo, nessa época eu estava trabalhando na gráfica, eu estava ganhando R$300 por mês. R$300 por mês. Para mim já estava bom. Só que aí apareceu uma oportunidade para trabalhar. Cara, Deus é perfeito. Assim, você sabe muito bem, Deus é perfeito em todos os detalhes. Todos os detalhes. Ele faz com que ele, assim, é perfeito demais. Inclusive, ele pode até atrasar o tempo para você chegar a tempo. Uma coisa que eu tenho notado já sobre isso. Exatamente, o processo. Tudo tem um processo. Porque Davi, vou ilustrar aqui Davi. Sim. Davi foi ungido a rei com 17 anos. Com 17 anos. Né? Mas aí tem o seguinte, tem um tempo de você ser ungido e da promessa ser cumprida. Aí existe o quê no meio do caminho? Um processo. O processo. E esse processo de 13 anos que ele passou foi para quê? Para forjar caráter, para ver o preparo. Por quê? Porque Deus dá aquilo que você está preparado e o que você está se preparando. Exatamente. Com certeza. Então o processo é super importante. E aí, como eu te falei, precisei apenas de uma pessoa. Não que essa pessoa me encorajasse. Não, porque eu sou bem claro. Mas é importante. É importante. Ter amigos que te encorajam, ter pessoas que levam, vai te desafiar. Só que o importante primeiro é você acreditar em Deus. Isso aí. Segundo, em você mesmo. Exatamente. Porque você tendo esses dois pilares, primeiro, acredite em você. Primeiro, lógico, confie em Deus, acredite em Deus, depois só nas suas forças. E aí, Átila, surgiu uma oportunidade para trabalhar no hotel ganhando R$800 de carteira assinada. Eu falei, pronto, estou ganhando aqui 300, vou sair desse emprego, já vou ganhar aqui 800 de carteira assinada numa cidade que R$800 dá para viver tranquilamente, confesso. Naquela época, eu falei, estou feito na vida. Cheguei com a moça lá do hotel e falei assim, olha... eu aceito. Ela nem acreditou, porque ela achava que eu ganhava muito bem lá na gráfica, mas ela não sabia realmente como que era ali o meu salário, né? Quando eu falei para ela, ela falou, não, se a gente consegue te pagar R$800, você topa mesmo? Você quer ir? Eu falei, tá, assino aqui com vocês e vamos. Muito bom. Lá começou o processo que vocês vão notar. Começo da jornada. O começo da jornada, tá aí o tema, o começo da jornada. E aí, eu estava lá nesse hotel, cheguei para ela e falei assim, olha, eu fui escalado para trabalhar 15 dias à noite, 15 dias ao dia, certo? Eu cheguei para ela e falei assim, quando eu estiver trabalhando à noite, eu posso ficar mexendo no computador? Ela falou, claro, Sérgio, por quê? Olha a situação, porque você não vai poder dormir mesmo, então já é um ativo para você ficar acordado aqui no hotel. Falei, perfeito. Aí vem o plano de Deus. Estava lá um dia, Átila, e aí chegou um consultor de vendas da Fujioka. Sabe aquela empresa de eletrodoméstico ali, uma empresa grande até. Chegou esse cara e olhou a tela do computador, que eu tinha deixado um trabalho aberto. Aí esse cara olha para mim e fala assim, quem que está fazendo esse projeto aqui no computador? Eu falei assim, sou eu. Ele vira para mim e fala assim, olha, eu só vou te falar duas coisas. Se você ficar atrás desse balcão, você vai morrer atrás desse balcão. Você vai enterrar o seu talento. Sim. Você está enterrando o seu talento. Acho que tem um livro sobre isso até. Não enterre seu talento, uma coisa assim. E aí ele falou assim, e eu ainda digo mais, que era a segunda coisa. O Sudeste paga muito bem para pelo profissional que você é.
Cara, isso mexeu comigo, Átila, de um jeito que... Cheguei com a minha esposa e falei... Bugou a cabeça. Bugou. Falei assim, caramba, ele chegou para mim e falou que isso dá para viver, assim, dá para ganhar isso. Nessa época eu já era casado, né, com a Ana Paula. Eu cheguei para ela e falei assim, amor, vamos mudar de cidade? Ela falou assim, vamos. Que bom, concordância da esposa. Assim, quem manda é a mulher. Com certeza. A mulher lá em casa, falou, sim. já era. E aí eu cheguei para ela e falei assim, para onde a gente vai? Eu lembrei que eu tinha um amigo que morava em Uberaba, aqui no interior de Minas, aqui, sabe? Triângulo Mineiro. Eu cheguei para ele e falei, cara, eu só preciso passar uma semana aí e pode deixar comigo. Lembra da você confiar em você? Sim. Falei, só preciso passar uma semana. Nessa semana eu vou dar um jeito de arrumar um emprego e vou morar junto com a minha esposa e a gente vai viver. Aí ele chegou e conversou com a mãe dele. Falou, não, Sérgio, pode vir. E uma semana é pouco também, né? Para você mudar de geografia, para você entender o local, para você se situar. Você falou a palavra certa. Entender o local, entender uma cultura um pouco diferente da cultura paraense que eu tinha naquela época. Eu falei, cara, mas lembre, acreditando primeiramente em Deus, segundo nas minhas próprias forças. Sim, isso aí. Eu até falei esse dia, eu estava viajando, eu falei, cara, se as coisas começar a dar errado, eu vou fazer alguma coisa para voltar a dar certo, porque eu confio em mim. É isso aí. E aí ele arrumou lá, né, o quarto lá pra gente, eu fiquei uma semana em Uberaba, só que não consegui emprego. Aí eu busquei Uberlândia. Lógico, Uberlândia já é 3 vezes maior de que Uberaba. Já é uma cidade muito mais avançada. Sim. E aí, Átila, tinha uma vaga numa gráfica novamente. Aí o rapaz da gráfica falou, Sérgio, tem como você vir fazer a entrevista aqui na gráfica? Só que eu estava em Uberaba. De Uberaba para Uberlândia dá 2 horas. 1h30, mais ou menos. Eu falei, consigo, só que você me dá 1h30, mais ou menos, para me estar aí, porque eu tenho um compromisso e tal, e tal, tal. Ele falou assim, não, perfeito, pode vir. Átila, quando eu cheguei lá, eu contei minha história, mostrei meu portfólio, e o cara falou assim, Sérgio, tá aqui a carteira, só você assinar. Você muito vai ganhar 1.300, não foi, Ana? 1.300. Quando ele falou 1.300 para um cara que ganhava 300, depois ganhava 800, depois já mudou para 1.300, você foi fala só assim, aumentando. Só aumentando. Eu falei, cara, perfeito, tô feito na vida. E lá começou o que muitas pessoas falam hoje, o network. Por quê? Eu era basicamente a imagem da gráfica. O primeiro contato, da maioria das vezes, quando o cliente chegava dentro da gráfica, era comigo. E eu comecei a fazer amizade, ao ponto eu fiz uma amizade com um empresário lá, um amigo, assim, sem palavras, que ele chegou para mim falando assim, cara, você é um cara dedicado. E eu oro todos os dias, Átila, para quê? Para mim nunca perder a minha humildade. Eu falo que o que me trouxe até aqui foi a minha humildade. É isso. De ajudar o próximo. Porque as pessoas vão crescendo e vão esquecendo, vão crescendo e vão esquecendo. Então, isso é muito importante que o Sérgio falou, para a gente não perder o foco na nossa essência, Sim. em quem nós somos, para quê? Para a gente avançar, para Deus o quê? Verdadeiramente transbordar na nossa intenção. Sim. Quando a gente tem boa intenção, quando a gente tem um foco no trabalho, tem um foco em Deus, as coisas vão acontecer. Ainda mais para mim, assim, né? Eu falo de hoje, vou dar um salto, mas hoje, por exemplo, assim eu já vivi muita coisa, Átila. Assim, quando eu falo muita coisa, por exemplo... Acelerou. Da onde você saiu, demais. Do estágio que você estava, dos 300... Tá, os R$300 começou em que ano? Quando foi, Ana? Em 2018. 2018. Sim. E até hoje a gente está falando aí de 6 anos. 6 anos. 6 anos não é nada. Assim, se você for falar... Por isso que eu falei, que tem vezes que Deus acelera o... Não, então, é em cronologia de tempo, essas coisas todas. 6 anos não é nada para viver o que você está vivendo, aonde você chegou, o posicionamento, o trabalho que você fez. Então, com certeza. Essa sua trajetória foi o seguinte, você começa lá, começa na gráfica, começa com a curiosidade. Com a curiosidade. No computador do seu primo. Aí depois eu caso com a Ana Paula, que tem um computador. Casa com a Ana Paula. Aí Deus uniu o propósito, uniu as pessoas e vai indo. Aí Deus coloca uma pessoa
que te incentiva, que te encoraja, Sim. que está contigo desde o começo, que está Sim, aqui, que topa, né? que está topando, está assim, tá junto dos projetos, Sim. que tem um projeto familiar, um projeto Sim. empresarial. Então, vai lá e tem essa junção. Aí você sai do Pará, vai para Uberlândia, vai para Isso, Uberaba, Uberlândia. Aí de Uberlândia, como é que chega a São Paulo? Aí vem o ápice, né? Por exemplo, eu estava trabalhando lá na gráfica, ganhando 1.300, recebo um convite para trabalhar na Unimed Uberlândia, já para ser gestor do time ali da Unimed Uberlândia. Gestor de quê? De marketing. De marketing. Sim. Ah, Aí, bom. cara, eu lembro como se fosse hoje, a minha carteira é até assinada, R$ 2.800. Uau. Cara, assim, eu Eu saí sei. de 1.300, você fala assim, graças a Deus, Saiu Senhor, de muito 300. obrigado. Lembra de 300, Nossa. você cresceu e multiplicou literalmente, você fez jus aqui ao canal. Você cresceu Crescer e multiplicou. Sim. Só vem fazendo isso. Então sai de 300, vira 2.300. E aí você vai entender, beleza, ganhando ali um salário de 2.800 na Unimed Uberlândia, fora os benefícios de você ter auxílio, isso e aquilo, sabe? Tipo, uma rede, assim, nacionalmente conhecida, né? Tava lá na Unimed Uberlândia, surge uma oportunidade para trabalhar no Social Bank. Aí, olha só, 4.000 de salário. Sérgio, você aceita R$ 4.000 de salário? Eu falei, caramba, poxa, vou. De 2.800 para 4.000, um pulo, tipo assim, muito bom. Sim. Só que, quando eu falo esse 4.000, tem muitas noites sem dormir estudando para Lógico. chegar nesse patamar de 4.000. E aí, agora vem a parte de São Paulo. Onde que entra São Paulo nisso tudo? Quem me levou para a Unimed foi o Matheus Siqueira, que é um amigo meu, tá? Grande abraço, Matheus. Me levou também para o Social Bank. E aí o Matheus muda para São Paulo para trabalhar na equipe do Pablo. Novamente, quem que me chama para vir? Matheus. Só que o Matheus falou assim, Sérgio, eu acho que você não vai aceitar, porque aqui paga-se muito pouco e aí você está com a sua vida estabilizada e ganhando um salário que aqui nunca vão te pagar esse Não, mas valor. quando você fala aqui, Pablo? O Pablo Marçal. Pablo a equipe, Marçal. É isso mesmo. Entendi. A equipe ali do Pablo Marçal, Marcos Paulo. E No aí, começo, é isso? No começo Isso. dele aqui em São Paulo. aqui em São Paulo. Isso era que ano? Em 2021, 2020 2021. Muito ali. bom. Ali eu até brinco. Quando eu cheguei ali, tudo era mato. Tem esse ditado popular, né? E literalmente era tudo mato, porque a primeira PLX, gente, era no meio ali embaixo, né? Tipo assim, parecia uma floresta amazônica. E aí o Matheus chegou para mim e falou assim, Sérgio, eu creio que você não vai aceitar por conta do valor. E aí eu conversei com o Rafa Raio, né? Que era nessa época o que tinha o poder de contratação ali na área que eu atuava. Chegou e falou para mim, Sérgio, eu tenho esse valor, você consegue? Eu falei assim, eu analisei, falei, não dá para mim. Só que eu cheguei novamente na Ana Paula e falei assim, amor, primeiro, a gente confia em Deus. Segundo, eu confio em mim. Ou seja, com esse salário, dando pelo menos para me pagar o aluguel, eu vou fazer com que isso se multiplique rapidamente para a gente ter uma vida digna. Porque quando eu falo em questão salarial, não compensava, Átila. Literalmente. É, porque assim, um movimento de Deus, as coisas quando acontecem é o seguinte, Sim. você tem uma visão, Sim. tá? Você tem uma visão e você falou uma coisa muito importante, você deixou a porta aberta, você saiu dos lugares deixando a porta aberta. Sempre. Então, quando você sai com uma bênção, quando você sai com aval, quando você sai para um crescimento Sim. e você deixa a porta aberta, você tem uma credibilidade. E essa credibilidade permitiu Sim. que você voasse mais alto. E isso é legal, sabe por quê? Deixa eu até abrir um parênteses. Sempre saia dos lugares deixando credibilidade, porque uma hora pode dar errado e você, como que você vai chegar, por exemplo, se o Átila fosse o cara que me contratou lá na gráfica, lá em Uberlândia, se eu chegar hoje pro Cláudio, que é o dono lá da gráfica, e falar assim, Cláudio, aqui em São Paulo tá dando muito errado, você tem a minha vaga de volta, você quer me contratar novamente? Eu tenho certeza que ele ia falar, Sérgio, eu estava até orando para isso acontecer. Todos os lugares, desde a gráfica, desde a Unimed, desde o Social Bank, desde a PLX, do Pablo Marçal, sempre eu saí pela porta da frente. Saí falando que
quando qualquer coisa que vocês precisar, eu estou aqui para contribuir com vocês. Assim como eu já contribuí em vários projetos, Boa, mesmo muito não bom. estar lá, não estando lá, entendeu? É isso aí. Isso é você deixar a porta aberta, né? Sim. Porque você cria uma conexão e essa conexão É. te leva para um outro lugar. Porque tudo é o quê? Tudo é indicação. Tudo é indicação. Então, 100%. não adianta você, às vezes, focar no dinheiro e você deixar na mão quem te indicou. Então, e você que te preparar o quê? Todas as transições que eu Sim. fiz na minha vida, eu preparei o quê? Um sucessor. Eu já entro em um negócio, eu já entro em um local preparando o quê? Sucessor. Porque sucesso é sucessão. Sim. Sucesso é sucessão. É fácil? Não. Não. Mas se você tem que ter essa. Se você tiver um negócio pequeno, se você estiver sozinho, você tem que ter alguém para você ir passando Isso. as coisas. Por quê? Porque sucesso é sucessão. Você Com fez uma certeza. sucessão, você vai fazer o quê? Você vai deixar validada a sua indicação para um próximo processo, não deixando ninguém na mão. Mas as pessoas hoje se movimentam muito por oportunidade e Assim, pouco por propósito. Ó, você que tem uma oportunidade, procure saber o seguinte: é o quê? É um propósito ou uma oportunidade? Você Sim. está deixando alguém na mão, você está deixando algo para trás para fazer um novo, um melhor, mas sem prejudicar quem te abriu a porta, Com quem te deu a certeza. oportunidade. Então, assim, sem eu saber desses detalhes, Sim. pelo que a gente já conversou nos bastidores e pelo trabalho que você faz, Sim. eu vejo que você é um cara que deixa as portas abertas. Demais. Encerra ciclo de Sim. trabalho, mas as portas ficam abertas. sim, por exemplo, quando você fala sobre isso, Átila, lembra-se que a gente está lá no salário de 4 mil, certo? Uhum. Nessa nova fase, por exemplo, que eu estou hoje, cara, eu conto nos dedos quantos projetos eu já deixei de participar que, tipo assim, iria me render, tipo assim, financeiramente, a cara, curto prazo, ia tipo assim, ia Nossa. resolver muita coisa. assim, muita coisa. Você ia apagar os incêndios, fazer as E coisas. quando eu olhava para um cara, para uma pessoa dessa que estava querendo contratar o meu trabalho, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre as pessoas com quem eu estou ali atrás dos bastidores, eu olhava e falava assim, isso não condiz com aquilo que eu sou, isso não traz a verdade com aquilo que eu busco nas pessoas. E confesso, já participei de um projeto que, por exemplo, o meu cliente estava lá em cima do palco, eu estava aqui nos bastidores e olhava, cara, esse cara é tão perfeito em cima do palco, mas por trás é totalmente diferente. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E, de verdade, quando eu percebia isso, quando eu tinha essa visão de impacto com o meu eu ali, sabe? Eu falei assim, cheguei com a Ana e falei, Ana, vamos quebrar esse contrato, a gente paga as multas que tem que pagar, mas eu não me sinto bem fazendo esse projeto. É. E eu te falo, Átila, eram projetos que, tipo assim, Grandiosos financeiramente. pode colocar aí 10 vezes mais do que o 4 mil reais de salário que eu ganhava, sabe? Mas aquilo ali tipo, não fazia sentido para mim. E a pessoa ficava, tipo assim, chateada comigo. Como assim? Você está quebrando o contrato comigo? Eu te pago muito bem. Você tem as oportunidades. Você tem a oportunidade de crescer ainda mais. Eu falei, cara, me perdoa. Continuamos na mesma amizade, mas... A sua função, o seu trabalho hoje permite você conhecer a pessoa na essência, porque bastidor, né? quem revela o caráter, quem revela o que revela o caráter, o que revela a intenção são os bastidores. Você quer conhecer uma pessoa, você conhece a família dele, você conhece os bastidores dele, detalhe, você faz negócio com ele. Porque quando você faz negócio com a pessoa, você vê se a pessoa paga, se a pessoa tem compromisso, mesmo numa dificuldade, mesmo numa situação adversa, quem tem bastidor, quem é de verdade, ele vai dar um jeito de honrar, ele vai dar um jeito de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque ele entende que o compromisso que ele tem com você é tão importante quanto o aluguel, é tão importante como uma conta de luz. Assim, é o que eu falo, os bastidores revelam o caráter da pessoa. E uma coisa de bastidor, por exemplo, ó, assim, eu dei um pulo, tá, na minha história, mas o Social Bank é do Carlos Wizard. E quando eu trabalhei lá no Social Bank, lá em Uberlândia, que tinha lá os colaboradores, 60 e poucos colaboradores, eles falavam assim para mim, quem é o dono do banco é um senhorzinho de idade, você nunca vai ter o privilégio de conhecer ele, porque ele nem vem aqui no banco. Escuta só, passa 2 anos, um dia, estou aqui em casa, me liga quem? Carlos Wizard.
Ele me chama assim, meu querido Sérgio, tudo bem? Olha só, tá. Tem como você vir aqui em casa? Eu fui lá na casa dele, ele chegou para mim e falou assim, Sérgio, eu só chamei 3 pessoas para almoçar aqui em casa. Você está sendo a 4ª pessoa e eu vou te falar quem são as 3 pessoas que almoçaram exatamente nessa mesa que a gente está sentado junto. Primeiro, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro almoçou na casa do Carlos Wizard. O grupo lá que comprou a escola Wizard, tá? E um presidente, não sei se foi da Venezuela, porque ele ajudou muito a galera lá da Venezuela construindo casa. E foi esse presidente e eu. Estávamos sentados assim, e aí a gente começou a conversar, ele falando, Sérgio, a sua história parece um pouco com a minha. Eu comecei a vender laranja, e você começou ali na gráfica, então assim... A gente conversou, tem até uma foto minha no dia, aqui no meu Instagram. Eu vi no Instagram. Sim, a gente conversou e eu fiquei, cara, como assim, né? Olha... Aonde Deus coloca a gente quando a gente tem o nosso coração voltado para as coisas certas, quando tem a intenção verdadeiramente. Cara, assim, verdadeiramente, eu até brinco, isso aqui é muito sério. O Carlos Wizard é o cara que mais me responde com velocidade. Se eu mandar um WhatsApp, é menos de 1 minuto... ele vai me responder. Aí eu entendi uma coisa muito importante sobre comprometimento com aquilo que você quer alcançar. Se ele está comprometido, ele vai fazer a parte dele e eu preciso fazer a minha. Eu lembro como se fosse hoje. O Carlos estava em OTAN. Ali, não sei se faz parte da Rússia, Bielorrússia ali... Cara, eu mandei uma mensagem aqui no Brasil, era 4 horas da tarde. Lá, tipo, já era 1, 2, 3 horas da madrugada. O Carlos me respondeu. Aquilo ali me chamou muita atenção. Ele não tem obrigação de me responder naquele tempo, mas por ele tá querendo fazer acontecer, ele está disposto a fazer. Isso então, aí, assim, por quê? Porque você estava prestando um serviço para ele, é na época do banco? Sim. Ou já era... Não, já era nessa nova estrutura agora que a galera falava, mas você não vai conhecer o dono do banco. E passa 2 anos, estou lá almoçando na mesma... Muito bom. Na mesma sala de jantar ali da casa dele. E o trabalho que você fez com ele, começa no banco e depois vai para o digital, é isso? Não, 100% só o digital. Eu nem conhecia, eu não tinha o privilégio de conhecer ele na época do banco, literalmente. Entendi. E aí, quando então eu cheguei você posicionou a imagem dele. Sim, aí quando eu cheguei para ele, falei assim, Carlos, eu já trabalhei para você. Aí ele pegou e falou assim, aonde? Eu falei, lá no Social Bank. Aí ele pegou, com o Rodrigo? Eu falei, lá no banco. Tá vendo? Tipo legal. Assim, passa uma história... E aí, onde as pessoas falavam que, tipo assim, você não tem o privilégio de conectar com essa pessoa e tal. E foi, ninguém pode falar isso, né? Ninguém pode dar um decreto, né? É bom falar isso, sabe? Porque te dá uma força para você falar assim. Talvez as pessoas estão precisando de encorajamento. Porque se as pessoas falam assim, não vai dar certo, cara, faz dar certo. Eu não tô falando para você ser maldoso de pegar e querer esfregar na cara da pessoa que, tipo assim, agora você dá certo. Não precisa. Por quê? A partir do momento que você começa a dar certo, automaticamente as pessoas vão perceber, automaticamente as pessoas irão falar de você e automaticamente vai chegar no ouvido dessa pessoa que falou que não ia dar certo, que falou que você não teria sucesso, talvez, eu não sei o que é sucesso para você, ou talvez que você não ia chegar. Então, faça acontecer. Primeiro, acredite em Deus. Segundo, em você. Isso aí. Pode estar chovendo o que for, mas acredite em você. E uma outra situação que eu vejo aqui na sua história, mais uma vez falando, você trabalhou no banco, deixou a porta aberta lá, você teve o quê? Referência. Só cresce, você só muda de patamar com o quê? Com referência. Quem tem referência tem tudo. Referência, indicação. Eu vejo muitas pessoas hoje querendo passar por cima das outras pessoas, querendo passar por cima de princípio para crescer. O processo tem um tempo. Esse tempo tem que ser o quê? Respeitado. Respeite o processo, porque quem respeita o processo avança. Quem respeita o processo tem indicação. Quem respeita o processo tem o mais importante, credibilidade. E eu tento hoje, assim, Átila, eu não produzo conteúdo, tá? Tipo assim, eu só... na verdade, eu produzo conteúdo de uma forma diferente. Você não produzia. Do tempo que eu te conheci e do tempo para cá, eu vejo que você cresceu bem nas redes. Eu vejo que você mudou o seu posicionamento com você mesmo. Quando eu te conheci, eu achava que você ficava introvertido nas suas postagens, essas coisas todas. E você, acho que de 6 meses para cá,
você, 7 meses para cá, Isso você... é até bom para mim ouvir, porque Você é um reflexo mudou, daquilo que porque feito. eu tenho acompanhado e eu tenho visto que você criou um posicionamento para você também. Porque como Sim. você é um cara dos bastidores, da estratégia, de ter essa mente por Sim. trás, eu vejo que muitas pessoas se anulam. E eu Sim. fiquei feliz que você não se anulou, que você teve um crescimento expressivo nas suas redes, não foi isso? Com Eu tenho certeza. acompanhado. É até bom para mim, porque é Entendeu? um reflexo daquilo que eu tenho construído. Então, tipo assim, a forma de produzir conteúdo para mim é um pouco diferente, porque a frase lá, né, o gênio por trás do super gênio. Essa frase é uma frase que é um espelho para mim. Tem um detalhe nessa frase. Se eu coloco assim, ó, pega a visão, o gênio por trás dos gênios, me comparava ao expert, a pessoa que eu estou atendendo. Só que para valorizar ele, eu coloco o super gênio. Você corrigiu ali a rota. Muito bom. Isso foi uma visão que eu tive, falei assim, primeiro, me desculpa até meus clientes, quem tem que ser exaltado não sou eu, é eles. É verdade. Então, quem é o super gênio são eles, sabe? Eu me sinto muito bem quando, por exemplo, uma coisa de bastidor, eu atendo o Ricardo Oliveira e ele chegou para mim esse dia falando assim, Sérgio, eu fui muito bom de fazer gol. Assim, eu era o melhor mesmo na minha profissão. Se a bola poderia vir de qualquer forma, eu colocava para dentro do gol de qualquer jeito. Seja de cabeça, de vôlei, de chute de canela, a bola ia entrar. Só que uma coisa é certa, eu confio muito naquilo que você faz. Então, na parte de motivar as pessoas, de trabalhar a mentalidade, você pode ter a garantia que eu sou o melhor atacante. E eu preciso que você seja a melhor defesa na construção disso, nos bastidores. Muito bom, muito Quando bom. ele falou para mim, eu falei, perfeito, cara, perfeito. Vamos crescer, 2025 tá aí e a gente vai fazer um grande estouro em 2025. E eu queria, muito bom, você falou do Ricardo Oliveira, Sim. que é um ex-jogador, um ex-atleta profissional, um homem de caráter, de muito sucesso. Que faz parte com aquilo que eu prego. Lembra que eu falei que muitas das vezes eu atendi o cliente era de um jeito em cima do palco, quando a gente estava almoçando ali, porque como eu sou, eu falo, eu sou a sombra do ator principal, basicamente. Então, muitas das vezes eu tô viajando, eu tô lá dentro da casa, conversando, e eu olhava e falava, não, isso aqui não faz sentido. E aí, quando a gente olha, por exemplo, pro Ricardo, o mesmo Ricardo, por exemplo, quando a gente está dentro do avião, é o mesmo Ricardo que está em cima do palco. E eu nunca vi, por exemplo, os bastidores. E olha, uma coisa interessante, pode estar cansado, assim, nível de cansaço lá em alta, mas se você chegar para ele e falar assim, posso tirar uma foto com você? Igual acontece no aeroporto, já vi formar fila no aeroporto, a gente voltando, por exemplo, de Curitiba, saindo de Alphaville, 4 da manhã, voltando 9 horas da noite, no mesmo dia de Curitiba, e o Ricardo, mesma postura, atendendo todo mundo. Então, para mim, faz sentido eu estar do lado desse cara, assim como fez sentido estar do lado do Marcos Paulo, do Pablo Marçal, do Carlos Wizard. Carlos Wizard me ensinou muitos relacionados a princípios empresariais. Muito então, bom. assim, eu presto um serviço, porém, eu consumo aquilo que a pessoa prega. E me faz crescer. Porque você troca. Essa troca é o que enriquece. Aí, vamos lá. Começa a história aqui em São Paulo, começa com Pablo Marçal, é isso? Pablo Marçal e Marcos Paulo. Minha missão era fazer com que o Marcos Paulo aparecesse também de uma forma bem posicionada no digital. Muito bom. Porque ele não poderia, por exemplo, se distanciar. Pablo Marçal lá em cima e o meu sócio aqui embaixo. Não, a gente precisava pelo menos equiparar. Sabe? Tipo, aproximar ali a questão do digital dos dois. Então, o processo com o Marcos Paulo foi muito legal. Foi muito assim... Primeiro, a gente queria posicionar ele como o maior especialista em lançamento da América Latina, certo? O cara que, tipo assim, na época, jovem, um cara que tinha largado a faculdade, e a gente precisava construir isso. Sim. E a gente foi construindo, construindo, e hoje está aí. Então, assim, inclusive me mandou uma mensagem para mim semana passada. Então, é um cara que eu tenho um relacionamento muito bom. Portas abertas. Portas abertas. É interessante isso. Deixa eu contar para você esse detalhe. Eu fiquei 1 ano e, 6 meses na PLX. Quando eu cheguei para comunicar sobre o que eu queria me desligar, conversei com o Marcos Paulo. O Marcos Paulo virou para mim e falou, Sérgio,
Existem algumas pessoas aqui que eu tenho certeza que nunca pediria para sair aqui da PLX. E você é uma dessas pessoas. Você tem certeza no que você está fazendo? Eu falei, Marcos, cara, assim, muito obrigado por tudo, mas para mim, eu quero me desligar para me desafiar novamente. Ele falou assim, não, perfeito, eu me lembro como se fosse hoje. Perfeito, Sérgio, tudo bem. No outro dia, eu pego um avião, vou descansar durante 15 dias lá em Jurerê Internacional. Vou para Jurerê. 7 horas da manhã, no sábado, o meu celular toca. Peguei lá, Marcos Paulo. 7 horas da manhã, no sábado, lá em Jurerê, porque eu já tinha saído daqui para ficar 15 dias de férias, né, com a minha esposa e a minha filha. Fala, Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Sérgio, você tem certeza mesmo no que você está fazendo? Eu falei assim, Marcos, eu tenho certeza. Acabou ali. Só que se fosse por ele, eu creio eu que estaria até hoje no projeto. Porém, eu já tinha cumprido 100% daquilo que eu queria. Ótimo. Não, Átila, uma coisa que é fato. Eu não vou ficar fazendo parte do seu projeto só pela parte financeira. Não. É pelo propósito e pelo desafio. Pelo desafio. Porque o ser humano, ele cresce o quê? Ele cresce no propósito e com o desafio. Senão você fica estagnado. Confortável. Você vai se desafiando. Você é um cara que é movido não só pelo financeiro. Sim. É pelo desafio. É pelo crescer e multiplicar. Porque é isso que me faz ser... Tá vivo. Tá vivo e tá entre os 3 maiores do Brasil. Tá, eu tô lá. Nos 3 maiores do Brasil em referência a branding, posicionamento, meu nome tá lá, entendeu? Por quê? Porque eu sempre fui movido a desafio. Não fico enrolando um projeto para simplesmente ganhar dinheiro em cima do projeto. Muito bom. Cara, assim, eu falo, nessa questão financeira, eu estou muito bem resolvido. E eu entendo que o dinheiro ele não está aqui no início, ele vai estar aqui no final. Se eu faço um bom trabalho, é o Átila querendo me contratar no final. Talvez está me pagando o dobro. Por quê? Quando as pessoas chegam para mim e falam assim, Sérgio, você que fez o projeto do Carlos Wizard, Sérgio, você que trabalhou com o Marcos Paulo, Sérgio, você que fez o projeto do Pablo, da PLX, do Ricardo Oliveira agora, quanto que você cobra? Aí eu confesso, eu falo assim, cara, eu sou bastante caro, mas eu vou te entregar o que você quer, diferente de todo mundo. Você está pronto para eu ser sua sombra e a gente fazer um projeto durante 1 ano? Porque construção não é só 2 meses, 3 meses, é para mais de 6 meses. Por quê? Vou te contar o seu exemplo. Se você chega para mim e fala assim, não, Sérgio, eu quero me posicionar como especialista no mercado financeiro. Cara, não é só fazer vídeo. Não é só ter fotografia. Não, é assim. O pessoal pensa que é só o superficial, né? Mas o superficial, antigamente, dava certo. Só que hoje a galera busca verdade e propósito. É isso. Né? Tipo assim, É isso. aí, por outro lado, a gente encontra pessoas que têm um lindo propósito, que é verdadeiro, só que não consegue furar a bolha. Por quê? Porque muitas das vezes está com a cabeça focada em muitas coisas, em fazer isso aqui que eu ouvi falar, participei dessa mentoria aqui. Muitas vozes. Muitas e vozes. não segue um direcionamento. Eu vejo que o mercado se confunde, por quê? Porque existe hoje um alto grau de comparação. A internet fez com que muitas pessoas explodissem, muitas pessoas dessem certo. Sim. Muitos que não são de verdade, né? Sim. Que tem uma assim, boa muito. estratégia de imagem, Tem. mas a verdade elas não trabalham. Só então, para você ter noção, prometem muito e entregam pouco. Para você ter noção, eu conheci pessoas que chegaram para mim e falaram assim, tem como a gente pegar as mesmas estratégias que você aplicou com o Marcos Paulo ou com o Pablo e aplicar no meu posicionamento? Eu falava assim, cara, já está totalmente errado. Primeiro, cadê a sua identidade? Lembra lá da identidade, Ad? E são pessoas. E são diferentes. pessoas. Não tem, cara, não tem dá, como, não dá, assim, sabe? Não tem como, a energia de cada um, o foco, a disciplina que o pessoal bota, o fazer mesmo. Ir pra cima, sabe? O saber que o digital é um outro CNPJ. Sim. Por mais que você não tenha um CNPJ, é uma outra atividade. Você pode ser um empresário, você tem que ter uma dedicação especial para o negócio, né? Eu até falei, basicamente, é uma nova profissão, cara. É uma nova profissão, é verdade. E aí essa pessoa chegava e falava assim, não, pega exatamente, sabe o Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar? Não é assim. Não é assim, cara. Primeiro... Mas vendem isso, né? Assim, eu fiz quando você não faz tá um entendendo. expert, né? Quando você faz um expert,
você vai lá e esse expert vira um case. Uhum. Só que esse case é para você falar assim, ó, eu fiz alguém aqui, mas a sua história não é a Sim, mesma dele. não é. Eu tive um sucesso aqui, mas com você o quê? Porque depende muito mais de quem quer fazer, Quem quer do fazer. que quem está dando a orientação. Porque se você tiver um técnico bom e o jogador não seguir o que o técnico vai falar com o quê? Com a disciplina, com a humildade. Com humildade. E de você o quê? Ter uma confiança, de você Sim. confiar no seu coach, confiar no seu técnico. Que é aquilo que eu falei Você do é um Ricardo. técnico. Isso aí. O Ricardo chegou para mim e falou: Sérgio, assim, eu sou o melhor em fazer gol. E você é o melhor naquilo que você faz. Então, ótimo casamento e bora para cima. Falei, perfeito, é isso que eu preciso. Porque já aconteceu também, Átila, dessas pessoas que a gente está falando, de ouvir várias vozes, No meio do questionar o meu trabalho no meio do caminho. Hoje, isso deve ser muito normal e desgastante para quem está Desgastante. fazendo o serviço. Por quê? Porque o cara fala, ué, você não está acompanhando a tendência, não está vendo o que o fulano de tal está fazendo. Assim, é um risco, né? É um Sim. risco para quem contrata. Com certeza. Mas tudo é um risco. Mas você tem que o quê? Tem que confiar no profissional que você escolheu, Sim. né? Que vai ir até o final. E você até o vê. final. Não, calma aí, no meio aqui, vamos corrigir, vamos ver para os dois ficarem confortáveis. Com certeza. E o resultado não vem da noite para o dia. A gente chama alinhamento de rota no meio do Alinhamento de processo. rota. Para você ter noção, a experiência ela te dá assim visão no futuro do que pode acontecer. Como assim? Já teve caso, por exemplo, de metrificar isso dentro daquilo que eu faço. Se a pessoa passar de 3 meses, ela vai ter resultado. Agora, se ela não resistir, se ela começar ali, Sérgio, será que isso aqui está certo? Sérgio, eu estou vendo o perfil da fulana de tal, acho que se aproxima daquilo. O que você acha? Sabe, começar com isso, em 2 meses ela vai desistir do contrato. Bom. E paga a multa rescisória do contrato. Assim como eu também já cancelei contrato, igual eu te falei, e eu tive que pagar tipo, o dobro do contrato. Mas, geralmente, 2 meses, se a pessoa passar desses 2 meses, ela tem uma probabilidade de ter Muito bom. resultado na frente. Muito bom. Por isso que, geralmente, quando eu fecho um contrato, Átila, eu viajo muito com o meu cliente. Sim, viajo muito mesmo. Existe uma entrega diferenciada. Primeiro, não tem como eu querer posicionar o Átila, sendo que eu não conheço o que ele quer, e como ele quer, e o que precisa ser feito. Essas 3 perguntas. Aí como que eu faço? Sérgio, olha só, vou vou dar uma palestra em tal lugar. Eu vou com você, vou te analisar, vou ver o que a gente precisa corrigir nessa fala da palestra. Se a palestra não está de acordo com aquilo que você quer posicionado, a gente vai organizar todo esse material. Aí entra a W5 lá, que é o CNPJ, que é a empresa que organiza toda essa parte. E aí a gente alinha essa palestra para estar de acordo com o posicionamento. Porque o diferencial, branding e posicionamento, já anota aí, porque, cara, é muita confusão. É muita confusão sobre isso. Branding é basicamente você ter essa logo aqui. Isso aqui é branding. A cor do Átila, o óculos, isso é branding. Agora, posicionamento, o que essa empresa, o que o Crescer Multiplicar vai fazer com que seja uma marca reconhecida dentro do mercado. É posicionar essa marca para que tenha uma missão, visão e valores e o que essa marca pode impactar através da sociedade. Existe uma confusão ainda, né? Porque o pessoal Demais. fez uma salada. Porque assim, o pessoal fala assim, não, branding é você colocar o paletó, você ter o óculos, você começar a falar disso, isso. Por alguma parte está correto, só que não é isso. Não é só isso. Não é só isso, tá? E a nossa metodologia lá, o SRM, sinal, repetição e memória, isso é branding. Como assim? Me dá um exemplo. Beleza. Olha só, a Apple, quando quer vender, por exemplo, o iPhone, cara, isso aqui é fantástico. Ela começa a soltar a matéria falando assim, vazou a tela do iPhone, vazou a câmera. Isso é a própria Apple que faz para quê? Para quando chegar no dia lá que ela lançar o iPhone, esse iPhone já está dentro da cabeça dela. Um exemplo, se você quer comprar um tênis para você jogar futebol, você passa lá em frente ao shopping, está lá um outdoor de um tênis lá, que é tipo assim, perfeito para você fazer futebol. Automaticamente isso já está na sua mente. O que você vai fazer? Muitas pessoas vão esperar virar o cartão ou conseguir uma grana e vai lá, não, eu quero aquele tênis. Mas automaticamente a marca já colocou isso dentro da mente dela. Isso é branding. Quando você tem algo... Outro exemplo, quando você está viajando,
Isso aqui é na prática. Quando você está viajando, tem várias placas assim, ó. 30 quilômetros, um McDonald's. É perfeito. Ou então daqui a 10 quilômetros, um McDonald's. Daqui a 5, aí depois você chega lá, tá aqui, bem-vindo ao Mac. Automaticamente. Ele coloca isso dentro da sua cabeça. Muito bom, olha que explicação Isso as marcas colocam o produto antes da venda. A venda é só um complemento daquilo que já está na sua cabeça. O brand é para você fixar, para você olhar, guardar você na mente. se identificar, guardar na mente e depois acontece... Um exemplo. Qual que é o próximo carro que você sonha em comprar? Poxa, rapaz, você pegou pesado. Vamos lá. Eu queria comprar... Ou um relógio, algo do tipo. Não, eu queria comprar uma Porsche. Uma Porsche. Sabe por quê? Porque várias pessoas já colocou na sua mente que, tipo assim, vai te dar status, visibilidade, isso, aquilo. Aí o que você está esperando? O dinheiro para você já ir lá pegar. É a coragem. Automaticamente ela já vendeu para você. Sim. Porque já ficou fixado na sua mente. Então, o brand, ele tem esse poder de você olhar, de você cobiçar e você querer. Sim. Aí basta você ter o dinheiro, você ter a coragem para você falar, fechar. Ou seja, tipo, a minha tatuagem já está na sua cabeça. Beleza. Talvez você está até querendo. Sérgio, o que significa isso aqui? Porque você está vendo, já está na sua cabeça. Entendi. Aí, muito bom. O que você vê... Isso é branding. Isso é, assim, na prática. E aí tem pessoas que vão confundir a sua mente para tentar vender algo relacionado a isso. Aí confunde, fala muitas coisas, mas isso é na forma bem prática. Ou seja, o novo iPhone já te vendeu, você só está esperando a grana. Por exemplo, se do nada caísse 10 milhões na sua conta agora, você talvez iria lá comprar a Porsche. Por quê? Porque você só está esperando a grana. A venda já aconteceu. Verdade. Então, SRM, sinal, que é o objeto, que é a Porsche. Repetição, comercial, outdoor, placa, isso é sinal, repetição, memória. Isso faz colocar dentro da sua memória. Muito bom. Aí depois a venda acontece naturalmente. Aí como que eu aplico isso dentro com os meus clientes? Ricardo Oliveira quer se posicionar como o cara da mentalidade. Esse é o quê? O objeto. Mentalidade é o nosso pilar principal. Repetição, palestra. Falando disso toda hora. Automaticamente, daqui a 2 meses, a galera, quando pensar em performance, tem que buscar o Ricardo Oliveira, porque senão o meu trabalho está sendo errado. Muito bom, muito bom. Fixa na mente, aí você está vendo aquilo ali, a pessoa já associa. E uma outra coisa importante, você começou aí aqui em São Paulo, Pablo Marçal, Carlos Wizard, Marinalvo Calegari, Marcos Paulo, Ricardo Oliveira agora, Lucas Luco, assim, uma porrada de gente. Marcão do Povo. Marcão do Povo, direto, estou com o Marcão do Povo, assim. E é a pessoa que a galera vê eles na tela de um jeito. Eu sou o cara que vejo ele nos bastidores ali onde está o alinhamento de tudo isso, sabe? Esse trabalho seu é muito importante, porque é um trabalho com verdade, é um trabalho com credibilidade. Você é um cara reconhecido por deixar portas abertas. Os seus bons clientes viram amigos, né? Sim, assim, aí todos. Isso é importante, aí um indica o outro, um é o case e vai te falando. Eu vi também que você tinha, acho que o Guto Galamba, né? Guto Galamba, Strider. Não, assim, me perdoe, gente, que é tanta gente que às vezes eu até esqueço. Guto Galamba, Strider, João Pedro, sim, Davi Braga. Poxa, o Davi Braga é um lindo projeto que estava assim... Tendo, eu confesso, um resultado exponencial. Só que no meio do percurso a gente teve algumas coisas ali que eu falei, cara, se você continuar dessa forma, não vai dar certo. E aí, por exemplo, outras pessoas que Mas quando você metrifica isso, não dá certo, por quê? Por questão de seguidores, por questão de ideologia, por quê? Quando você identifica ali. Porque eu chego para você, eu quero ganhar mais seguidores, quero fazer isso, porque quero construir uma autoridade. Porque se vende hoje também uma facilidade, né? Vou fazer com que você ganhe 50 mil seguidores em 40 dias com o meu método. Essa questão de seguidor. Se eu tiver um seguidor que me paga 1 milhão... É isso que eu falo. O que vale é o quê? O que você converte. É o que você tem o poder de influenciar. Porque não adianta você influenciar uma pessoa... Não adianta você ter quantidade e você não ter qualidade. É o que eu vejo hoje também, os caras têm um número de seguidores absurdo, mas não conseguem monetizar.
não consegue. O que adianta você ter ali uma. E não é nem só monetizar, é você influenciar de verdade. Você ter o poder. Deixar uma marca, um legado, isso sabe? Aí, você entregar uma mensagem que vai edificar. Vamos lá, comercialmente monetizar. E propósito de ser humano, você o quê? Você entregar uma mensagem que essa transformar a vida da pessoa, vai transformar a vida da família dessa pessoa, dessa pessoa e por aí vai. Com Entendeu? certeza. Então, assim, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não, né? é sobre qualidade. E o que me faz, igual respondendo a sua pergunta, romper um contrato, por exemplo, é quando o cara que me contratou passa a não acreditar mais na mensagem que ele está construindo. Assim, nossa, eu fico triste quando eu vejo isso. Por quê? Às vezes, eu encontro pessoas que têm uma boa comunicação, que têm uma ótima mensagem, só que no meio do percurso passa a desacreditar na própria mensagem. E aí, por ver outra pessoa tendo resultado com uma fala totalmente diferente daquilo que ela tende a ir para esse lado só por conta que financeiramente vai trazer um retorno muito maior. Impressionante. Tá? Então, assim, confesso, hoje, na fase que eu tô, eu sei muito bem escolher os clientes que eu quero trabalhar. Escolher, né? Porque o que você faz, você não pode estar com qualquer um, senão até suga a sua energia. E isso é importante, olha só. Caramba. Aí vem o lance do posicionamento, que eu vou te dar um exemplo agora. Tá? Lembra do branding, você já pegou. Agora do posicionamento. Quando eu atendia o Carlos Wizard, por exemplo, um mega empresário, um bilionário, o meu posicionamento, de verdade, eu estou sendo bem sincero com o nosso público que está assistindo isso aqui, o meu posicionamento não era um posicionamento suficiente para estar ao lado do Carlos Wizard. Confesso. Sim. Sérgio, como assim? Me dá um Deus exemplo. sempre faz maior do que... Assim, Deus tem misericórdia às vezes. Deus tem misericórdia às vezes. Por quê? Eu não sentia, por exemplo... Confiança. Eu não passava confiança, por exemplo, o Carlos chegar e falar assim, Sérgio, vamos numa reunião tal, onde vai estar o dono da XP. Por quê? Eu não sabia me comportar, eu não sabia me vestir. Cara, o meu cabelo, de verdade, na época, parecia cabelo de cantor sertanejo. Degradê aqui, me desculpe a galera que usa degradê. Fez sentido para mim. Se está continuando fazendo sentido para você, ótimo. Para o resultado que eu busco, não faz, tá? O meu cabelo, 100% degradê ali. E eu falava com a Cris Arcangeli, por exemplo, a gente esqueceu de mencionar. Cara, eu tenho uma foto com a Cris Arcangeli que eu olho e falo assim, isso aqui, cara, não sei como... Você se conectou, prestou serviço, estava numa reunião? Sim, eu falei assim, cara, isso aqui não sei como que essa galera me paga esse valor, porque, de verdade, não faz sentido. Aí fiz todo um processo ali de consultoria de imagem. Muito bom. Fiz o processo de consultoria de imagem, arrumei o cabelo. Você se desafiou, você viu que você tinha que se encaixar no mercado, porque a roupa importa, a aparência importa, a geografia, como fala, como se comporta, porque isso fez o quê? Fez com que você entrasse no mercado e o mais importante é o quê? Você permanecer. Porque não adianta você abrir uma porta, você entrar e você não permanecer. Você permanece no ambiente quando você corrige rota, quando você vê que você tem que melhorar. Tem que melhorar. Vê que para você avançar, precisa ter o quê? Um nível de consciência para você permanecer. E aí tem até um exemplo que eu falo, sabe, Átila? Isso aqui vai servir para muitas pessoas. Esteja de acordo com que o Átila possa depositar 1 milhão na sua conta e ele não se preocupar com o que você vai fazer com o dinheiro. É verdade. Ou seja, eu encontro... isso limita. Isso. Ó, por exemplo, a foto depois eu vou pedir para o pessoal colocar, mas olha isso aqui, você não pagaria 1 milhão para esse cara. Você não pagaria 1 milhão para esse cara. Tá entendendo? De verdade, sendo bem real, você não pagaria. Ah, Sérgio, mas por quê? O que vale não é o meu talento, é o seu talento, com certeza, a sua essência, aquilo que você faz, tudo aquilo que você comunica. Mas o conjunto, né? E o conjunto da obra, tá? E o conjunto da obra. Por exemplo, eu estava com Tirulipa esses dias, sabe? Tipo assim, aí já é um pouco mais diferente. Por quê? Hoje eu tenho uma postura. Hoje, por exemplo... Você construiu uma trajetória, mas nem por isso você vai abandonar, porque você sabe as mesas, o ambiente e uma imagem... Imagina, por exemplo... Uma imagem permite que você permaneça, né? Que você seja chamado também para você não ficar deslocado. Ou seja, a gente está aqui no mesmo patamar, no mesmo nível. Porque imagina, por exemplo, se eu estou lá e algum do meu cliente fala assim, não, se a gente vai para uma reunião de empresário, tal, assim, tal. Ou seja, já pensou se eu apareço lá de bermuda? Verdade.
ou de tênis, de Não dá. corrida. Não dá pro ambiente. Não Primeiro que o meu cliente talvez iria se sentir envergonhado dá. Sim, de É estar verdade. sendo assessorado por mim, verdade. Muito bom. tá? O que você falou aqui foi perfeito. Sérgio, você nos deu aula aqui você passou uma visão aqui, uma aula de superação, Sim, uma aula que a intenção vale mais do que a condição. com certeza. Quando você tem uma visão e quando você tem intenção, ela vai ser mais forte do que a sua condição. Não se limite pela sua condição, porque a sua intenção e a sua visão vão te levar em lugares que você jamais sonhou. Com certeza. E a superação, né? E a superação. É muito importante isso tudo que você passou, Sim. a trajetória, o respeito e a credibilidade que você tem no mercado, que você construiu. E vocês que estão aqui nos assistindo, curtam, compartilhem para o máximo de pessoas, porque esse capítulo do Sim. Crescer e Multiplicar está fenomenal. Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço, acho. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado Passa por você... rápido, né? O tempo, né? compartilhar a sua história, mas eu tenho certeza que vai ter o capítulo 2, Com porque certeza. as pessoas querem saber como que foi o crescimento de tal influenciador, de tal influencer, e que você os bastidores. Né? Então eu te convido aqui para uma próxima entrevista. Claro. Muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço, eu quero deixar aqui as considerações finais. Assim, eu quero agradecer, lógico, pelo convite, por toda a equipe que está aqui atrás também, as Anas, né, que está aqui nos bastidores. Eu sempre vou reverenciar essa galera, porque isso aqui acontece por conta deles, né? Exatamente. E assim, sempre dando os parabéns ali. E fica aqui meu agradecimento. Contei algumas coisas aqui bem, não para você se motivar, porque eu acho que a própria motivação é você. Se você quer realmente ser uma pessoa reconhecida, você consegue. Só foca, sabe? Só foca. Não perde a linha, só, sabe? Vê o alvo e fala assim, meu alvo é aquilo e eu vou fazer acontecer, independente de outras coisas, de região, porque vocês estão de frente para um cara que não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada na vida e hoje está aqui. Muito bom, isso aí. Sendo um dos 3 do Brasil. Então, assim... Muito bom. É isso. E assim, fica aqui meu agradecimento, de verdade. Obrigado. A toda a equipe. Obrigado. Tá? Curtem, comentem e compartilhem. Mais um capítulo do Crescer e Multiplicar. Fé e coragem. Paz.